Bom, boa tarde novamente. Vamos então para o nosso último painel de hoje. Setor privado, a contribuição para um sistema de saúde mais resiliente e inovador, onde temos o prazer de ter connosco Isabel Vaz, CEO da Saúde, Bruno Gomes, CEO da Trofa Saúde e Miguel Gouveia de Brito, CEO da True Clinic. Muito obrigado aos três por estarem connosco. E Isabel, vou começar já por si. Enfim, os problemas no SNS de facto não saem das notícias. Há falta de médicos, mas o SNS, inclusivamente, soubemos agora este fim de semana, tem de facto dificuldade em os atrair, sobrando cada vez mais vagas nos concursos. Enfim, há uma luta dos médicos para tentar criar condições de atratividade melhores também para o SNS. Enfim, o que é que se passa aqui, porque é que isto acontece e se calhar o que é que gostaria de ver nos programas eleitorais. Enfim, já estamos a entrar agora aqui num período de muitas propostas eleitorais até o dia 10 de março. O que é que gostava de ver para tentar resolver estes problemas? Olá, boa tarde. Desde lá, obrigada pelo convite de estar aqui. André fez 3 perguntas muito difíceis, todas elas. Vou tentar ser sucinta em todas. Relativamente ao que se passou este fim de semana, na realidade, o que tivemos em cima da mesa foi o concurso para a Prova Nacional de Acesso para a entrada na especialidade. Portanto, o que aconteceu foi que havia 2.000 e tal vagas para a entrada na especialidade. Portanto, a partir daí os médicos, quando eles acabam o curso de Medicina, fazem um ano de internato geral e depois fazem um ano antes, fazem a prova de acesso e depois é por notas para poderem escolher a especialidade nos próximos entre 4 a 6 anos. Tipicamente, a maioria das especialidades, 6 anos, nomeadamente as cirúrgicas. O que aconteceu é que, e já tem vindo a acontecer desde 2020, penso eu, durante a pandemia, o que aconteceu foi que, pela primeira vez, um número muito expressivo de médicos, nomeadamente cerca de 58% das vagas de medicina interna e outras tantas em medicina geral e familiar, ficaram para ocupar. E, portanto, no total, 400 e tal médicos preferiram não escolher uma especialidade este ano. As razões disso têm que ser avaliadas, enfim, por quem de direito, nomeadamente pela própria ordem dos médicos, e perceber o que é que se passa. Portanto, todas as outras especialidades, as cirúrgicas, tudo isso foi escolhido. Portanto, o grande enfoque tem a ver, de facto, em especialidades que são basilares para o funcionamento hospitalar, nomeadamente a medicina interna, e nos cuidados primários, que, como todos sabemos, não saem das notícias a verem 1 milhão e não sei quantos portugueses, 1 milhão e 600 portugueses sem médico de família. E, portanto, é preciso perceber porque é que os médicos fizeram isto. Mas há uma dificuldade de atratividade de médicos para o SNS? Eu não sei se é só isso. Seguramente haverá, e é preciso perceber porquê, se é um tema de salário, se é um tema de modelos assistenciais, ou seja, porque é que o médico de medicina geral e familiar, que até são médicos que, sobretudo no modelo das USFs tipo B, que agora o Governo disse que até ia alargar, que até são médicos que até aí estão bem pagos, porque é que continuam, no fundo, a não querer ir para a medicina geral e familiar? É preciso perceber. Mas o privado não tem esse problema, o setor privado. A ver, as vagas para a especialidade no setor privado ainda são muito baixas. Nós, sei lá, por exemplo, o Hospital da Luz em Lisboa tem, neste momento, cerca de 52 internos. E nós, enfim, preenchemos todas as vagas. Mas de uma maneira geral? Não tem tido. Mas lá está, mas não vamos só dizer isto a temas de salário. Temos que pensar nisto em termos de modelos assistenciais. Porquê que será que os médicos de medicina geral e familiar, que até ganham bem, até comparativamente com o setor privado, no setor público, porque é que não estão a escolher? E pode haver muitas razões. Portanto, pode ter a ver com a atratividade do setor, e aqui estamos a discutir para a entrada na especialidade, mas pode também ser um tema geracional, pode ser um tema de que antes as pessoas achavam, eu tiro o curso de medicina, logo vou ser médico. Hoje há muita gente que tira o curso de medicina e é desviado para outras coisas, para a consultadoria, a McKinsey, por exemplo, a BCG, todas as grandes consultoras internacionais contratam médicos. Eu lembro-me de fazer recrutamento internacional na McKinsey quando lá trabalhei, estamos em 1994, e nos Estados Unidos eu já contratava muitos médicos para a McKinsey. Portanto, ou seja, isto que nós estamos agora a acontecer em Portugal já está a acontecer nos Estados Unidos há muito tempo. E, portanto, ou seja, os médicos não necessariamente, depois de tirarem o curso de medicina, exercem essa especialidade. Muitos estão a entrar em startups,
de médicas, outras entram para a indústria farmacêutica. Portanto, ou seja, há muitos outros setores a atrair os médicos à saída da especialidade. Essa pode ser uma explicação. Okay. Outra explicação também pode ser os médicos querem entrar, imagina, uma especialidade cirúrgica, não têm vagas aqui e neste momento é preciso perceber-se que a Europa tem cerca de 1 milhão de falta de profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, etc. E, portanto, a Europa está recrutadora de médicos. E atenção, que nós não só temos uma excelente formação, como ainda por cima toda a gente fala inglês e, portanto, mas posso dizer-vos que na Alemanha tem programas de internato em que os médicos vão 6 meses aprender alemão e depois são aceitos de braços abertos nos internatos que eles escolhem. E que às vezes não conseguem. Portanto, é preciso entender porque é que isto está a acontecer. Agora, a sua globalidade. Exatamente. Agora, do ponto de vista, porque estas especialidades em concreto, é preciso também ir ao fundo da questão e que tem a ver, penso eu, também com a luta que os médicos estão a fazer neste momento e que é muito para lá da luta salarial, porque tem a ver com a forma como hoje a medicina interna é utilizada nos hospitais e a própria a medicina geral e familiar também pode exercer. Eu posso-vos dizer que há muitas coisas que os médicos de família, e eu penso que neste momento até se está a tentar corrigir muitas dessas coisas, nomeadamente as partes mais administrativas do trabalho médico, por exemplo, agora com o tema das baixas. As baixas era uma coisa que ocupava imenso tempo administrativo dos médicos de família e que agora a direção executiva, inclusive, já procurou corrigir, mas evidente, é uma medida, é uma belíssima medida. Essa já não precisa de entrar no programa eleitoral. Essa já não precisa entrar no programa eleitoral, porque é uma coisa mais do que óbvia há muitos anos, porque no fundo os médicos de família eram tipo uma espécie de, vamos aqui passar umas receitas para os outros ou passar umas baixas que os outros deram, portanto, ou seja, porque só eles é que podiam fazer e, portanto, há um conjunto de medidas que já estão a ser feitas, mas quer dizer, isto para se perceber que há muitas razões que tiram, ou por exemplo, um médico de família não pode prescrever uma ressonância magnética, que hoje é um meio de complementar diagnóstico completamente uma commodity, quer dizer, assim, nem consigo perceber como é que eles conseguem exercer medicina sem conseguirem fazer isso. Portanto, há um conjunto de coisas que é preciso perguntar e que é preciso entrar no detalhe para se perceber porque é que isto aconteceu. Isto exclusivamente à tua primeira pergunta. Certo. Depois, lembro-me da terceira, não me lembro da segunda. Vamos à terceira, então. Vamos à terceira. A terceira pergunta que tem a ver com o papel, ou seja, que medidas é que eu incluiria, e eu desde já, e enfim, não quero depois monopolizar a conversa só para deixarmos já matéria para todos podermos falar, é que neste momento é preciso ter consciência que o setor privado, portanto a despesa, deixa-me dizer de outra maneira, a despesa privada no setor vale qualquer coisa como 4,1% do PIB. Isto significa que são mais de 9 bilhões. Ok? Eu acho extraordinário que se faça ou que se anuncie uma reforma do século no setor da saúde ignorando este facto. Porque, obviamente, isto significa que, por um lado, não se pode dizer a nenhum ministro das Finanças, seja ele de esquerda, direita, ao centro, para a extrema, para o que tu quiseres, não se pode dizer ao ministro das Finanças, olha, vou ignorar olimpicamente, vamos acabar com o setor privado. E depois 4% do PIB, quem é que paga? Quem paga é fácil, somos nós. Nós só temos 50% de impostos, até 100% ainda falta qualquer coisa. Mas, portanto, ou seja, isso é a primeira parte. Portanto, ou seja, quem quer passar numa reforma da saúde tem que perceber que esta é a situação neste momento em Portugal e que tem dificuldades enormes e admitindo que qualquer governo quer manter o tema das contas certas, este é um tema. Já para falar dos incentivos de mercado que existem quando 50% dos portugueses têm uma dupla cobertura. E, portanto, quando se tem uma dupla cobertura, tem que se pensar quais é que são os incentivos em presença, porque a gente às vezes pode fazer uma coisa, vou ignorar que estes senhores existem. Mas depois os senhores existem. E então, quando eu faço, por exemplo, uma captação, ok, eu estou a dizer assim, olha, tu agora estás sob uma captação e, portanto, o teu incentivo é não gastar mais do que captação. Então, se estiveres à tua frente um doente, por acaso até tem uma dupla cobertura, e que até por acaso, no hospital onde tu estás a trabalhar, até estás quase no limite da captação, tu dizes assim, mas você tem uma dupla cobertura? Ali para o lado. Exato. Ok? E essa despesa passa a ser do meu amigo Pedro Inácio, que esteve aqui agora a falar, que desgraçadamente vai pagar isso. Portanto, não se podem, isto não tem nada a ver com esquerda nem com direita, isto tem a ver com conceptualização e pensar globalmente. Portanto, 4,1% do PIB. Ponto número 2, 50% das pessoas têm dupla cobertura. Portanto, isso cria incentivos no mercado que têm que ser
contabilizados, têm que ser pensados quando se está a fazer verdadeiramente uma reforma do setor da saúde. E por aqui me fico. Bruno, o que é que estes 4,1% do PIB podem, de facto, fazer para ajudar a resolver aqui estes problemas, não só do SNS, como do sistema como um todo? Eu diria que os problemas são da sociedade, não são só do SNS, não é? Portanto, nós na realidade, vivemos num sistema em que não há dúvida nenhuma que o SNS é a matriz, e é importante, e ninguém põe em causa a importância que tem o SNS, tanto na perspectiva de financiamento, como na perspectiva de prestação. Mas eu acrescentava aqui, pegando aqui nas palavras de Isabel, que é impossível ignorar essa parte, não só pelos 4,1%, mas acima de tudo porque, se olhar para o futuro, vamos constatar que só estamos no início. Portanto, vamos viver cada vez mais tempo. O desafio é vivermos mais tempo com qualidade de vida. E aí nós temos alguns indicadores que ainda estão um bocadinho abaixo. E, portanto, eu dividiria a discussão, e acho que é importante pôr as pessoas à mesa para discutirem, porque só se vai encontrar uma solução se toda a gente tiver os pontos de vista diferentes e encontrar uma visão de curto prazo e uma visão de médio prazo. O longo não existirá muito, mas... E aí sentarmos todos e discutirmos que temos que pensar numa política de promoção da saúde. Fala-se de prevenção, mas não se fala de promoção. E promoção, podemos falar depois mais um bocadinho, ou noutra conferência, se não der agora. Acho que é uma das áreas que nós não estamos a fazer. Numa política de prevenção e numa política de tratamento, que se vamos a ver, 98% do dinheiro que se gasta hoje, do investimento que se faz em saúde, é no tratamento da doença, não é propriamente nem na prevenção, nem da promoção. Aí sim acredito que temos uma palavra muito grande a trazer, e nessas três vertentes e na outra vertente, olhando para isto como sendo uma rede. Portanto, um projeto como a Trofa, como a Luz, como a CUF, como a Lusíadas, são projetos nacionais, são projetos que têm que estar enquadrados com o Serviço Nacional de Saúde e aproveitar sinergias que certamente temos todos para acrescentar algo positivo e temos também a aprender muito uns dos outros, claramente. Miguel, que medidas é que punha então, ou que pedia que estivessem nos programas dos partidos para ajudar aqui a resolver este drama a que temos assistido todos os dias? Antes de mais, agradecer o convite e cumprimentar todos os presentes e dizer que não tenho tanta certeza que nós tenhamos falta de médicos. O nosso rácio, comparado com o rácio de outros países europeus, não é assim tão desfasado. Se calhar há aqui questões de assimetria geográfica, que é uma questão completamente diferente. Eu, por acaso, ainda ontem estava a falar sobre este assunto. Eu tenho um filho meu, exatamente nestes últimos anos, e a não colocação de especialistas, nomeadamente de medicina interna. E porquê? Porque a atratividade do interior, se formos ver onde é que essas vagas foram colocadas, que vamos ter uma surpresa, ou onde é que elas não foram colocadas. Portanto, a análise tem que ser mais profunda. Não é? Além desta questão, desta assimetria geográfica, e como, acima de tudo, a grande parte da nossa população está concentrada no litoral, grande parte dos grandes hospitais, nomeadamente os hospitais do Serviço Nacional de Saúde mais diferenciados, estão colocados no litoral, nomeadamente que os grandes grupos de saúde estão mais colocados no litoral, é muito difícil conseguir a colocação de médicos quer no interior, quer numa região, por exemplo, como é o Algarve, que há muita dificuldade o Serviço Nacional de Saúde tem muita dificuldade em ficar com esses médicos. Mas quando temos urgências em grandes hospitais de Lisboa... Isso é outro tema. Isso tem mais a ver com o modelo organizativo. Nós temos um modelo organizativo a nível Serviço Nacional de Saúde muito taylorista ainda. Isso é uma questão mais organizativa e passa basicamente por... eu não vou entrar numa polémica tão grande, isto tem sido amplamente debatido pelas ordens, a ordem dos médicos, nomeadamente, que é a especialidade de emergencistas. Portanto, não vou entrar por aí, mas a única coisa que posso dizer, eu já dirigi 2 vezes hospitais públicos, estou há uns anos no setor privado, e o que nós temos é que fazer equipas para o internamento a pensar no número de médicos que vamos ter para a urgência. Logo, isto desfaz toda a organização do modelo. E, portanto, não podemos ter uma análise tão simplista disso. Acho que isso, sim, é uma gestão transversal,
As ordens devem ser ouvidas, mas, e tem um papel fundamental, mas isto tem que ser, como disseram aqui anteriormente e bem, e se nós olharmos para os melhores, considerados os melhores sistemas de saúde do mundo, e estamos a falar de sistema de saúde, algo que entrou no vocabulário português há 3, 4 anos, porque até isso tínhamos um problema que era basicamente o Sistema Nacional de Saúde era equiparado ao Serviço Nacional de Saúde, mesmo a nível jurídico, portanto estava aqui muitos problemas. Portanto, o Sistema Nacional de Saúde é uma coisa falada há relativamente pouco tempo, mas se olharmos para um modelo belga, japonês, coreano, que são considerados topo, nós que somos um modelo de base bergiana, como no painel anterior foi dito e muito bem, ou seja, universalidade, apesar da ADC ser basicamente bismarckiana, o que acontece de facto é que nós, quando olhamos para esses modelos, vimos modelos híbridos muito interessantes, em que há um financiamento de base, mas depois há seguros complementares, alguns públicos, outros privados, e há também uma liberdade de escolha entre o público e o privado, algo que não... Uma liberdade, quando eu digo liberdade, o Serviço Nacional de Saúde é fundamental, é estruturante, e acho que mesmo para o privado é importante ter um Serviço Nacional de Saúde forte, sem dúvida nenhuma. Temos o processo da formação, como disse Isabel Vaz, os nossos profissionais são considerados dos melhores, são fundamentais, são de excelência, sem dúvida nenhuma. Portanto, o nosso modelo organizativo é que não está assim tão bem. É que não está certo. Quando nós não somos um país tão rico como isto, e temos um hospital que tem uma área de influência de 150 mil habitantes, e tem ao lado um prestador privado que tem uma ressonância magnética, mesmo assim vai colocar ou comprar uma ressonância magnética, onde é que está a otimização do sistema? Não existe, do meu ponto de vista. Mas isso é algo que tem que ser pensado mais global. Isabel, de facto, enfim, e hoje já foi aqui também referido, a sustentabilidade do sistema a médio e longo prazo neste momento não parece estar garantida. Não, desde logo, já foi aqui referido. Deixa-me só dar-te aqui um dado importante. Nós neste momento temos, em termos de pirâmide, em 1991, 13,6% da população portuguesa tinha mais do que 65 anos. 2021, 22,4%. Portanto, a nossa pirâmide está a inverter. E tal como também já foi aqui referido, a esperança média de vida saudável é menos 4 anos em média do que a União Europeia. Portanto, o que está à nossa espera é uma hecatombe. Ok? Portanto, nós estamos a viver, cada vez estamos mais envelhecidos, cada vez os nossos jovens vão para fora, portanto, a nossa pirâmide inverte e, por outro lado, estamos a envelhecer mal. Ok? Portanto, 4 anos em média é muito. Pronto, e no outro dia saiu os relatórios da OCDE, agora aqui não tenho a certeza exatamente, mas se não me engano também somos dos países com maior prevalência, por exemplo, de diabetes, doenças cardiometabólicas, depois tem hipertensão, obesidade, ou seja, 15% se não me engano das nossas crianças estão obesas, portanto, ou seja, tudo isto vai implicar custos gigantes no futuro e maior pressão sobre o orçamento de Estado. Orçamento de Estado, e quando eu digo orçamento de Estado, ou se quiser o orçamento das famílias, é preciso perceber que hoje Portugal, com esta história dos 50% das pessoas com dupla cobertura e a pagarem por falta de acesso ao seu bolso no momento da necessidade, portanto até sem instrumentos de seguros por trás, sejam eles privados ou o seguro público de saúde, nós temos 30% da despesa em Portugal é feita diretamente pelos famílias. Mas as mais altas da OCDE. E isto compara-se com 15% da média. Ou seja, a Organização Mundial de Saúde considera que a partir de 18% estamos perante despesa catastrófica. Portanto, neste momento, há que atuar sobre isto. Acho que não quero ser catastrófica, mas também não quero... eu sou gestora, portanto, ou seja, nós os gestores temos de ser pragmáticos. Portanto, ou seja, o pragmatismo aqui implica que temos que olhar para o assunto. Quando temos nós como país. Portanto, então, mas o que é que se pode fazer para... Portanto, agora, outro dado que eu diria que é muito importante é que acho que durante a pandemia as pessoas perceberam a importância do setor da saúde e o que implica não haver saúde. O PIB, só em 2020, que foi o ano de início da pandemia, desceu 7,5 euros. 7 euros, parado, 7,5%. Era bom que tivesse sido só 7,5 euros. 7,5%. E, portanto, morreram mais de meio milhão de pessoas, só no primeiro ano da pandemia. E, portanto, nós sabemos que hoje o custo na Europa de uma má saúde, em que Portugal, infelizmente, tem estes problemas todos que estamos aqui a dizer, custa anualmente 2,7 trilhões de dólares.
e conseguirmos ter atuações de promoção de saúde e de prevenção da saúde, e aqui estou a falar de prevenção primária e prevenção secundária, pode poupar ao PIB europeu qualquer coisa como 0,5 ponto todos os anos. Portanto, é gigante. Okay? Já houve aposto que ele tem que estar aí. Exatamente. Portanto, já houve ministro. Portanto, ou seja, estamos a falar de poupar 15%. Portanto, hoje, uma má saúde custa 15% do PIB europeu todos os anos. Portanto, isto é gigante o investimento que tem que se fazer para que efetivamente se possa ter sustentabilidade no sistema. Já houve ministros que apanharam na cabeça por terem dito, na verdade, lá para ali, que é exatamente esta. Nós temos que evitar, efetivamente, ficar doentes. E isso não é uma atuação só do Ministério da Saúde. É uma coisa que vem da educação, vem dos miúdos fazerem desporto. Cabeças boas no desporto, dá boa saúde mental, dito Cristiano Ronaldo. E não estou a brincar, estou mesmo a falar a sério. É um exemplo disso mesmo. Tem boa saúde mental, alimentam-se como deve ser, não se drogam, não bebem, blá, 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 blá. Ok? Portanto, vem também de intervenções a nível do Ministério da Saúde, da literacia e até nós todos como cidadãos. Portanto, isso é uma coisa, é uma educação para a cidadania que tem que ser feita no nosso país, porque nós estamos, de facto, com dados demográficos terríveis. E, de facto, 1/3 da poupança em saúde pode vir daí. E não é só cá em Portugal. Em Portugal vai ter um impacto maior ainda porque estamos a partir de uma situação pior do ponto de vista demográfico. E convém, de facto, também não esquecer que nós estamos neste momento na Europa e, portanto, os nossos miúdos estão a ir para fora. Portanto, o que é que para mim, quando eu vejo o que se passou agora com o concurso, o que é de facto irrelevante? É que se nós nem no setor da saúde, e admitindo que a minha hipótese está certa, que muita parte disto é que os meus vão fazer o internato lá fora, nem sequer desistiram de ser médicos. Okay. Vão fazer o internato lá fora. Vou pôr isso como hipótese de trabalho. Isto é um achismo neste momento, eu não tenho certeza que isto seja assim. Mas se for assim, repare, eu já acho normal que os engenheiros, gestores, etc. vão lá para fora, porque infelizmente é muito difícil modificar uma economia para ter a atração para os miúdos neste momento, sobretudo na banca, no setor financeiro. Portanto, os gestores, se for à Universidade Nova de Lisboa ou à Católica, basta que 40% dos miúdos estão a trabalhar lá fora. Pronto, mas isso eu até percebo que seja uma reforma mais difícil de fazer, ou por exemplo para os engenheiros. Os engenheiros os engenheiros portugueses são muito bons e, portanto, como nós temos pouco indústria, há muita falta, vão lá para fora. Agora, os médicos então, é assim, nós nem os médicos conseguimos atrair, que é uma coisa que objetivamente Portugal, quer dizer, a saúde precisa deles e, portanto, sim. Não sei se estou a fazer explicar, portanto, é assustador. É evidente que os médicos depois também casam com os gestores, etc. E depois às tantas vão todos lá para fora. Ainda agora tive um caso de um interno meu agora, que nós formámos durante 5 anos, um interno de neurologia, e que acabou de ir para um hospital no Reino Unido, e que foi porque também, familiarmente, também a coisa compôs-se dessa maneira. E a verdade é que era uma oportunidade fantástica, o que aliás só nos orgulha, porque ter um dos melhores hospitais ingleses a recrutar alguém que foi formado no meu hospital só dignifica o nosso hospital. Portanto, significa que a nossa formação, neste caso de pós-graduada, é boa e é assim que eu encaro as coisas. Portanto, isto é de facto assustador. E deixe-me só acrescentar um dado, é que isto tem um impacto tão grande que nós, neste momento, a Europa tem falta de talento e ter uma boa saúde vai poupar 11 milhões de vidas e 23 milhões de pessoas podem voltar à força de trabalho. Porque há 3 doenças que, essencialmente, tramam isto tudo. São as musculoesqueléticas, a dor no pescoço ou a dor lombar. Quem é que aqui já não faltou ao trabalho por uma dor nas costas? Ok? Ou dor no pescoço. Temos as doenças, a dor de cabeça. A dor de cabeça é uma das coisas que mais faz. Portanto, quando falo de dor de cabeça, eu falo de cefaleia, como é que se diz? De enxaqueca. Exato. Ok? E que acaba por ser incapacitante. Que é incapacitante. E também faltaram-me que agora não me estou a lembrar. São 3. Mas a Canada já, se me derem licença, já vou ver qual é que é a terceira. E, portanto, isto faz com que, se nós tivermos realmente uma saúde bem controlada, há várias pessoas... desculpa, já sei, são os cuidadores, as pessoas que têm que ficar em casa a tomar conta da família. Portanto, se nós conseguimos realmente resolver isto de outra maneira, há 23 milhões de pessoas na Europa que voltam a trabalhar numa altura em que não há talento para a economia crescer. Portanto, é este impacto que eu estou a dizer que isto pode ter na economia, tal 0,5 ponto por ano na economia. Portanto, a saúde é um tema muito sério, é um tema absolutamente estratégico para o país, tal como é a educação e tal como é aumentarmos a produtividade e por aí fora, mas tal como já foi aqui hoje referido, o SNS tem que perceber uma coisa, que como todos nós no privado já temos que perceber. Os modelos no passado eram porreiríssimos, mas já não servem.
Porque, entretanto, temos digitalização, temos automatização e temos modelos assistenciais que não podem ser os que são agora. E já se falou aqui hoje do tema das urgências, ou seja, nós não podemos continuar a dimensionar os serviços para a urgência. E vou-te só dar um exemplo. Um hospital, e calma já, um hospital como o Beatriz Ângelo, que servia 300 mil pessoas. Um hospital para 300 mil pessoas gera de cirurgia geral, por exemplo, ou de ortopedia, qualquer coisa como entre 2.600 e 3.000 cirurgias. Para eu dimensionar o serviço do Hospital Beatriz Ângelo, para que cada médico opere pelo menos 300 e 400 doentes, eu não posso ter mais do que 12 a 15 cirurgiões. Quando se exige que eu tenho que ter um balcão aberto e tenho que ter os cirurgiões no balcão, e a ordem dos médicos diz, então eu tenho que ter 2 no balcão, mais 2 em urgência interna, são 4. 4 significa que são 44 cirurgiões. 44 cirurgiões não fazem nenhuma cirurgia por semana. Não sei se quer cheirar o prato por um tipo só faz uma cirurgia por semana. Portanto, eu não quero. Pronto, acho que ninguém quer. Portanto, ou seja, o que é que isto significa? Que se fazemos isto assim, significa que os médicos vão fazer horas extraordinárias para conseguirem estar pelo menos 2 dias no bloco operatório. Portanto, este modelo tem que mudar. E eu posso dizer que no Beatriz Ângelo, como aliás em Braga também, e portanto todos aqueles que tiveram experiências de modelo não era esse. Ninguém tem esse modelo, porque ninguém consegue gerir assim, ok? Portanto, mas também fui ameaçada, que me perdi a idoneidade formativa, fui ameaçada de várias maneiras e coisas. E depois, entretanto, mas este é o tema. E é sobre isso que o Estado tem que refletir. E é sobre isso que os médicos não querem trabalhar. Portanto, é dessa forma que os médicos não querem trabalhar. Com uma medicina interna, que a minha não quer estar nem nas enfermarias, só haver pessoas profundamente doentes que não foram com as suas doenças bem tratadas e que eles nem sequer fazem aquilo que é bonito da medicina hospitalar, que é o diagnóstico mais complexo, o tratamento das doenças autoimunes. Não, o que eles estão a ver é doentes que já estão diagnosticados e que é uma desgraça, estão completamente descompensados, que já não sabem o que é que fazer, ou seja, e que tem a ver com motivação e aquilo que é o purpose com que cada um vai para a especialidade. Exato. É sobre isso que o Estado tem que refletir pragmaticamente e em vez de passar a vida a dizer que a culpa é minha e deste senhor e da CUF e das Lusíadas e do resto do setor privado, em vez de passar a vida a dizer isso, é fazer uma reflexão pragmática, ser humilde e pensar de facto o que é que tem que fazer, que é o que todos nós, todos os dias, no setor privado, nós temos que fazer, porque senão morremos. Pois. Portanto, e é só isso que eu estou a exigir, é igual. Eu também não apetecia nada a ter que fazer esforços enormes de digitalização e de automatização e andar à pancada com os médicos e com os enfermeiros e gerir. Aquilo que se chama gerir. Pois, gerir. Pronto, dá trabalho, é uma chatice, mas quer dizer, mas é o que a gente tem que fazer, porque vem aí o ChatGPT, vem a Generative não sei o quê. Estamos lá a falar aqui um bocadinho sobre isso aqui com o Bruno. De facto, é preciso novos modelos para a saúde no SNS, mas se calhar até mesmo no setor privado. Ou seja, esta inovação que vemos à nossa frente vai exigir novos modelos de gestão da saúde? Sem dúvida. Hoje fala-se cada vez mais dos equipamentos. Vivendo num hospital é preciso perceber que o ritmo de inovação é brutal num ambiente, por si, difícil de gerir, não é? Portanto, tem doentes que muitas das vezes estão fragilizados em termos físicos e emocionais. Tem os médicos que muitas vezes estão a tratar, os médicos e enfermeiros profissionais de saúde estão a tratá-los e que muitas das vezes vivem as dores dos doentes e para além disso, percebem claramente aquilo que falta, ou que poderá faltar, ou que podia ser feito melhor. Vivemos num ambiente de revolução tecnológica constante, num sítio que muitas das vezes temos atividade programada com atividade urgente e emergente. Tudo isto faz com que haja uma instabilidade enorme dentro deste processo, quando muitas das vezes é preciso ter alguma paz para poder dar o tratamento correto. A inovação pode ajudar nisto, claramente, como ajudando o médico e o enfermeiro a poupar tempo em tarefas administrativas, que muitas das vezes existem à volta disto, portanto, que é preciso registrar o que se faz, portanto, e haverá certamente muitas coisas a fazer aí. Para além disso, ajudar o médico no diagnóstico, no fundo, isso já se fala hoje em dia, nos novos equipamentos, trazer isso. Ajudar o médico a ter acesso a informação que lhe permita dar um melhor tratamento, porque a evolução hoje em dia de terapêuticas e consumíveis, medicamentos e equipamentos precisa também dessa seleção. Portanto, não há dúvida nenhuma que é incontornável para aumentar a produtividade. Vai ser preciso reorganizar este hospital que eu falei agora, já se falou há um bocado, faz-se muitas coisas diferentes. Não se consegue dimensionar um hospital para fazer eletivo e ao mesmo tempo fazer urgência. Não vai ser muito fácil. E, obviamente, a preparar isto para fazer um caminho relacionado com a inovação que aumente
o valor que aportamos, que os nossos médicos, os gestores e a nossa organização aporta a cada um de nós. Nós falamos do doente, mas o doente amanhã também somos nós, portanto convém aportar esse valor a essas pessoas que nós chamamos de doente. Não é? Enfim, essa inovação vai exigir também investimentos, enfim, alguns deles imagino que avultados. Há capacidade para fazer esses investimentos? Como em tudo. Ou seja, nós vivemos num ambiente concorrencial, nós temos que ser sustentáveis no fim, não é? Portanto, haverá investimentos que a gente vai poder escolher e vamos fazer porque acreditamos que vai trazer valor mais imediato, e haverão outros que não, naturalmente. E aí claramente não, porque nós, para todos os efeitos, temos um sistema de financiamento que depende também de terceiros ou da própria pessoa. O financiamento também ajudava neste processo. O financiamento, um dia mudar ou evoluir, pode ser que nos possa permitir, às vezes, ver uma tecnologia um bocadinho mais além. E quando não for, temos que ver a tecnologia que nos permite ver à frente dos nossos olhos, que é aquilo que a gente tem que fazer. Miguel, estamos aqui a falar de modelos. É preciso, de facto, também um modelo novo de financiamento, quer do SNS, quer do privado. Que alterações é que podiam acontecer aqui? Estamos a falar aqui basicamente de duas questões distintas a nível modelo. Uma questão é o modelo organizativo, e o nosso modelo organizativo ainda é muito, como eu disse, taylorista, ou seja, é muito por serviço. Não segue propriamente a jornada do cliente, que será obrigatório. O modelo organizativo tem que mudar pela jornada do cliente, que é do doente. E eu não gosto tanto de chamar doente, porque o cliente é alguém que tem direitos e deveres e, portanto, eu gosto mais desse termo, que será alguém que tem direitos e deveres. Em relação ao modelo de financiamento, vamos lá ver. O modelo de financiamento atual do Serviço Nacional de Saúde, que eu conheço muito bem, até porque fui um dos primeiros implementadores desse modelo, é um modelo que na altura era um modelo que tinha a sua lógica, porque estávamos a seccionar até o próprio Serviço Nacional de Saúde em 3 grandes áreas: produtor, regulador e financiador, que ainda existe atualmente, mas que incentiva acima de tudo quantidade, produção, não propriamente qualidade. E, portanto, aqui estamos a falar de algo diferente, ganhos em saúde. Eu, sinceramente, a nível de Serviço Nacional de Saúde, e não estando na cabeça vamos ver se o modelo orgânico num próximo governo se manterá ou não, porque até isso pode mudar e pode não existir a figura do diretor-geral, isso a ver vamos. Mas o modelo de financiamento por captação, em abstrato, tem uma vantagem. Em abstrato. Que é a seguinte... Quando falamos de captação, é por pessoa, não é? Por pessoa, grosso modo, sim. Terá uma vantagem, desde que determinada NUT ou determinada região seja vista com uma oferta que tenha incluído os cuidados de saúde primários, os hospitais públicos, os hospitais privados, ou seja, integre tudo e a melhor solução para a região. Tem lógica porquê? Porque aí não estamos a financiar doença, estamos a financiar saúde. E logo isto é uma mudança de paradigma que pode ser muito significativa. Porque nós temos que financiar saúde, nós temos que financiar prevenção, nós temos que pensar, nós somos altamente hospitalocêntricos em Portugal. Altamente hospitalocêntricos, então a nível do Serviço Nacional de Saúde somos muito hospitalocêntricos. E os hospitais servem para tudo. São os hospitais públicos, estou a falar de hospitais públicos, não estou a falar de hospitais privados neste momento, são basicamente o saco onde entra tudo. Quer os cuidados de saúde primários, basta ver na triagem de Manchester quanto é que são verdes e azuis, para perceber que 40% a 50% são verdes e azuis. Não podemos esquecer que este modelo de hospitais públicos está pensado para tratar doentes agudos, acima de tudo, ou seja, um custo por doente tratado mais alto. Depois estamos a levar, como disse muito bem, a responsável de medicina interna, a coordenadora de medicina interna, há 4 ou 5 dias, estamos com então vem uma época que é terrível, que é a altura de Natal. Muitos doentes que são doentes não agudos, de cuidados continuados, que estão a ocupar camas de cuidados continuados e por isso também acarretam um custo elevadíssimo para o Serviço Nacional de Saúde. E eu acho que isto tem que ser pensado mais da perspectiva de saúde e bem-estar e menos no financiamento e menos na perspectiva de doença. E pensar nisto, como disse Isabel, mais num todo, ou seja, chamar privados, público, autarquias, poder local, é importante para percebermos ter aqui uma noção da dimensão da oferta. Portanto, acho que estes 2 níveis organizativos, quer a organização funcional,
quer de financiamento, as coisas têm que ser alteradas, o modelo quanto a mim está ultrapassado, mas isso é algo que tem que ser pensado profundamente. Isabel também concorda, não é? Que esta mudança é necessária. Totalmente, não há outra hipótese. E aqui o desafio que está em cima da mesa é como é que se pensa um modelo coerente para o sistema como um todo, com esta base de partida, em que 30% já é pago diretamente pelas famílias. E, portanto, como é que se, sem aborrecer o Ministro das Finanças, como é que se faz isto? Ok, portanto, o desafio é esse, porque, como já aqui foi referido, há muitos outros países, Itália, tem um modelo coerente, por exemplo, em que os polícias privados trabalham completamente. Neste momento, os seguros de saúde estão a crescer em Itália, porque portanto, o seguro público, digamos assim, diminuiu aquilo que quer pagar. E, portanto, eu não estive num hospital italiano que me disseram que chegavam a junho e já tinham feito tudo aquilo que lhes foi pedido. Que, aliás, era o que acontecia com as parcerias público-privadas. Depois nós ainda oferecíamos para aí 1 milhão de euros todos os anos e ainda dizíamos que nós éramos uns tipos horríveis. Porque, quer dizer, porque o Estado controla nem pagando, não é? Aliás, os hospitais públicos é iguais e por isso é que eles entram em déficit. É tudo uma mentira pecado. Não tem nada que saber. Portanto, ou seja, é preciso de facto, aqui o desafio é como é que se pensa isto, tendo em conta que efetivamente já existe este modelo e que as seguradoras hoje são um player importantíssimo no setor e que podem também trazer do lado. Portanto, pois é preciso o Estado pensar se quer só concorrência, digamos assim, deixa-me dizer de outra maneira mais bonita, tensão criativa, se querem só do lado da prestação, ou se também querem essa tensão competitiva do lado de quem financia, que foi o que os holandeses fizeram. Os holandeses criaram também mecanismos de competição em quem gera captações, se quiserem. Portanto, o Estado é responsável pelo risco, no sentido, portanto, tem a apólice pública total, mas depois transfere esse risco através de captações a vários intervenientes, nomeadamente todas as seguradoras que estavam em presença. No nosso caso seria uma ADC, seriam as seguradoras, seria o próprio Estado, as ARS, ou seja, esta reforma que foi feita passou uma captação que era feita ao nível das ARS para 38 ARS mais pequenas, mas na realidade o modelo de financiamento é exatamente o mesmo. Aliás, eu estou convencida não, tenho a certeza absoluta que se mantiverem este modelo, o que vai acontecer é que o Dr. Fernando Araújo vai ter que ter dentro da direção executiva outra vez as ARS a gerir, porque ninguém consegue ter alguém, assim, todos nós aqui, se forem gestores, sabem que um span of control de 38 não existe. Portanto, eu não consigo ter 38 criaturas a responder a mim, quando algumas das 38 fatura mais do que 1 bilhão. Portanto, ou seja, são maiores do que uma EDP ou do que uma Galp, etc. Portanto, não vai acontecer. Portanto, vão voltar outra vez, só que dentro de uma reordenação, que confesso que ainda não me percebi muito bem. Eu sou absolutamente apaixonada por temas de governance e checks and balances e neste momento não percebo nada de como é que o Ministério está organizado e quem é que tem o papel de financiamento, quem é que tem o papel que presta, quem é que se controla uns aos outros, qual é que é o papel do Ministro, qual é que é o papel da Direção-Geral de Saúde, que, by the way, devia ser quem tinha o papel de definir a apólice pública, porque são eles que têm a saúde pública e que sabem o que é que vão ser as necessidades e analisam o que é que, no fundo, o que é que nós todos como portugueses devíamos estar disponíveis para pagar. Também ainda não percebi o que é que vão fazer. Portanto, ou seja, há aqui muito, eu diria que os partidos políticos podem agora têm muito caminho para andar e muita coisa para propor aos portugueses e, sobretudo, como é que tudo isto se vai organizar. E depois temos o nível micro que temos estado aqui a discutir, que é um bocadinho como é que os hospitais em si se organizam, sendo certo que não é possível continuar com os modelos que temos hoje, com a urgência a comer completamente tudo. E voltamos outra vez à medicina interna. Convém perceber muito bem porque é que uma medicina interna, porque é que os miúdos não estão a escolher medicina interna, porque efetivamente uma pessoa que vai para a medicina interna, digamos que é um médico de percepção sistémica do doente hospitalar. E, portanto, hospitalar não quer estar numa urgência a perder 24 horas do seu horário a ver constipações, porque não foi para isso que ele foi treinar. Não estou a dizer que as constipações não sejam uma coisa muito séria. Atenção, é que não foi para isso que ele quis tirar aquela especialidade. Não é aquele que ele acredita que vai acrescentar valor à sua Não estou a dizer que aprendizagem. Não seja extraordinariamente importante. O que eu estou a dizer é que aquele médico, quando tira a especialidade de medicina interna, não foi para isso que se quis treinar. E, portanto, depois não fiquemos admirados quando porque repara que a especialidade de medicina interna ficou muito mal em hospitais centrais. Estamos a falar do Hospital de Santa Maria e do Hospital Central. Porquê que será? Porque se calhar eles vão para lá e sabem que mais de metade do seu horário vai ser a fazer isto. Eles não querem estar a fazer isto. Porque não é para isso, mesmo que gostem de medicina interna, que já são especialidades very demanding, ainda por cima, very demanding. Não é isso que aspiram. Não é isso. Eu queria que falássemos agora também um bocadinho, para terminarmos,
enfim, do próprio negócio, das perspectivas para o negócio da saúde. Imagino que seja de crescimento, enfim, é aquilo que temos visto nos últimos anos. Sim, porque com estes fundamentals que acabámos de falar, portanto, uma população completamente envelhecida, mais do que a União Europeia, uma população que está muito doente, portanto, com a capacidade que hoje, tecnológica, gigante, de fazer medicina de precisão, quer no diagnóstico, quer no próprio tratamento. Portanto, a despesa vai aumentar. Isso eu não tenho a mais pequena dúvida. Agora, o que eu quero dizer com isto é não faria mal nenhum aumentar, se isso for um investimento efetivamente na melhoria de uma coisa, um bem essencial para toda a gente, que é a sua saúde. E como eu disse, investir na saúde dos portugueses, e mais uma vez este estudo da McKinsey também o revela muito bem, isto que eu estive aqui a dizer estes números, €1 investido na saúde tem 2,5 € de retorno. Eu não conheço, aliás, nenhum investimento que tenha este tipo de retorno. E se as pessoas têm dúvidas sobre isso, olhem para o que aconteceu durante a pandemia. Portanto, as pessoas perceberam o que é não ter saúde. Se não ter saúde, o impacto que isso tem no PIB. Muito grande. Ok? Portanto, e isso é que eu acho que nós temos portanto, ou seja, eu vejo o setor como absolutamente fantástico para quem cá está, no sentido, no lado da prestação. Vejo grandes dificuldades a quem tem que o financiar, nomeadamente o Orçamento de Estado, que apesar de tudo ainda é o esmagador, ainda tem 70% do financiamento. Bom, se quiser 60% do financiamento. E também concorre com a defesa, concorre com a educação. Não vamos aqui pôr-nos a discutir se a educação é mais importante do que a saúde, porque eu tenho muita dificuldade, ou a defesa do país, ou o que seja. Portanto, ou seja, é muito difícil estar sentado à mesa do orçamento. Portanto, Portugal tem que crescer, não é? E a saúde é um setor, a saúde e a educação, como é evidente, a justiça, são setores absolutamente fundamentais para que esse crescimento seja de forma sustentável. E aconteça e de forma sustentável. Bruno, este crescimento do setor privado pode passar também por uma maior consolidação dentro do setor. Isso vai ter que acontecer em Portugal? Na perspectiva do setor privado? Sim, é incontornável. Eu acredito que nós, no Grupo Trofa Saúde, para o ano vamos fazer 25 anos, portanto, já é uma idade considerável. Já somos 7 mil colaboradores, somos 19 hospitais, fazemos 3 milhões de atos de atividade ambulatória, 200 mil atendimentos de diárias de internamento, e o que estivemos a fazer nos últimos 12 meses foi a constituir uma equipa executiva que vai liderar a empresa nos próximos 5 a 10 anos, juntamente com as direções clínicas dos hospitais, juntamente com a direção clínica central e com os gestores. Tem 2 hospitais novos em construção? Sim, mas isso, entretanto, temos já Aveiro com data prevista. Olha, vais-me fazer concorrência. A gente depois encontra-se. Há um bocado falou-se o interior, nós também estamos em Vila Real a fazer. Bem, e a verdade é que... Mas essa equipa também pode vir a ter, a pensar nesta consolidação do setor? Claro, se não nos estávamos a preparar, isso só significa que estamos a preparar o futuro, não é? Portanto, é uma equipa com idade média de 45 anos, com 20 anos de experiência, ou 15 a 20 anos, e portanto o que nós queremos fazer é desafiar lideranças clínicas, porque no fim, a diferença está aí. Criar as condições para desafiar lideranças clínicas, tanto na atividade diferenciada, não só, que aí está na perspectiva de tratamento, mas também numa perspectiva de prevenção e de promoção. Eu, no Grupo Trofa Saúde, quero dinamizar essa área, que nós muitas das vezes somos muito hospitalocêntricos, não é? Como se fala um bocado, mas não só. É preciso trazer aqui uma área que nós não temos essa tradição ainda, portanto, a área da formação médica, como já foi falado, a área de investigação, que nesta semana a semana passada acabei por dar já andamento a uma dessas áreas, mas não só nisto, desafiando também, e agora tenho que cumprir uma promessa que hoje falei que vinha cá e tinha que dizer isto, desafiando os meus colaboradores a fazer uma coisa, que é acolher os doentes devidamente, com atenção e empatia. Hoje posso dizer que todos os doentes de Trofa Saúde recebem uma visita diária do enfermeiro responsável do tratamento. Hoje posso dizer que todos os doentes de Trofa Saúde recebem uma visita do enfermeiro coordenador do hospital. Porque isso, para mim, é crítico. Porque no fim nós tratamos doentes, falamos doentes, é sim um número abstrato, mas não. É uma pessoa na sua dignidade humana. E, obviamente, tudo isto sempre com um objetivo, fazer um projeto clinicamente responsável, mas no fim tem que ser sustentável, senão ele não perdura no tempo. Portanto, é nessa perspectiva que no fundo que me traz, que me move a mim e a esta equipa, que
está a ser formada neste momento no Trofa Saúde, para fazer aqui concorrência, que é saudável. Nós vivemos a ambiente concorrencial com aquilo que é mais importante. O doente escolhe. Exatamente. Escolhe com base nos resultados, escolhe com base na qualidade percepcionada, portanto, ele escolhe. E esse valor é um valor importante e que nos faz E aprendemos não sermos inimigos uns outros, somos concorrentes. E aprendemos uns com os outros. E por isso é que estamos cada vez melhores. Exatamente. Concorremos. Também vê a necessidade de consolidação no setor? Eu estou aqui num papel um bocadinho diferente. Eu sou privado, mas compro estes senhores e vendo seguradoras. Portanto, estou aqui no meio do setor privado, no meio dos setores privados interessantes e importantes. Há muitos anos que isto era... Olha, Portugal é um país muito pequenino, somos 10 milhões de habitantes. Portanto, os grandes grupos internacionais não necessitam de entrar à partida nos grandes setores, porque a barreira que eles têm à entrada, quando o setor matura, não é suficientemente alta para os impedir de entrar. O que eu quero dizer com isto? A consolidação da saúde, como em qualquer outro setor, é inevitável em Portugal. O que cria os grandes players, estou a falar dos grandes players internacionais, aqui estão basicamente nacionais, mas não importa, estavam atentos ao setor para ver quando é que era a altura oportuna para entrar. A consolidação é inevitável. Eu acho que na área da saúde, de um ponto de vista, ainda só falta. Portanto, estamos a dizer que, além de consolidação interna, podemos ter players de fora a entrar no mercado. Estão players de fora no mercado. Sim. Eles estão cá dentro e é inevitável. Ou seja, o mercado não tem uma dimensão tão grande que a barreira à entrada seja tão alta que os players tenham que estar logo ao início na operação. Eles entraram, estão aqui alguns dos grandes players na área da prestação, sem dúvida nenhuma, e tem existido uma consolidação grande, quer nesta área, quer na área dos meios complementares de diagnóstico, que também estão alguns dos maiores players internacionais e alguns nacionais grandes, felizmente, e pouca área falta consolidar na área de saúde. Faltam 2 ou 3 microsetores que faltam consolidar. Os outros consolidaram, ainda falta consolidar mais, com certeza vão existir mais consolidação, até porque mesmo estes grandes grupos que estamos aqui a falar, felizmente agora começam a ir para além do litoral, que é normal, isto é normal. Primeiro ocuparam a zona de espaço natural, que era onde está mais população, neste momento começam a ir para as outras áreas, e que é fundamental. E a saúde tem uma coisa, quanto a mim, engraçada, que nós na economia estudamos. Nós na economia estudamos que a procura induz a oferta. Na saúde, esta máxima não é bem assim. A oferta induz muita procura também. E nós realmente temos uma população envelhecida, uma população cheia de comorbidades, temos uma rede de cuidados continuados que ainda tem que crescer muito. É uma área que também falta ainda consolidar substancialmente. E aí não falta, está a evoluir muito, há bocado falou-se disso. Estas unidades grandes que estamos aqui a falar começaram a fazer uma coisa que eu acho que é essencial, que é a grande diferenciação estava muito no Serviço Nacional de Saúde. Felizmente, grande parte destes grandes grupos agora vai só ter também muita dessa diferenciação, coisa que não existia há uns anos largos esta parte. E, portanto, hoje em dia já temos grupos na área da saúde, nomeadamente na área hospitalar, que são soluções substanciais. Nós trabalhamos com muitos deles e nada a apontar, até porque nada indica que o Serviço Nacional de Saúde abrirá portas a clientes privados de uma forma direta. Enfim, só para terminar, Isabel, porque a Luz Saúde vai voltar à Bolsa, vai fazer um aumento de capital. Enfim, esse aumento de capital é para novos investimentos, pode ser também para consolidação no setor. Já há planos? O que é que eu posso dizer neste momento? Aquilo que já é público, a Luz Saúde está a estudar poder voltar ou não à Bolsa. E é isso. Estamos a estudar, obviamente se o fizermos, será com aumento de capital, e evidentemente isso tem a ver com evidentemente temos planos muito grandes de expansão e para crescer, e não só de consolidação como também de outras áreas, e portanto nem que estamos a viver, nós somos muito conservadores do ponto de vista financeiro. E portanto está tudo relacionado, mas é uma coisa que ainda estamos a estudar e já veremos no próximo ano também como é que os mercados estão, etc. Há muita coisa ainda por
por decidir. O que eu gostava é que, e já foi aqui dito hoje, o setor privado nos últimos 20, 25 anos, aliás, o Trofa vai fazer 25 anos, o Saúde vai fazer 24, os mais novos. Nos últimos anos foi um exercício gigante de profissionalização e de acrescentar valor ao sistema, e o que eu desejo, portanto, todos os grupos. Agora estávamos a falar de inovação. O grupo, por exemplo, o Grupo Luz Saúde introduziu a cirurgia robótica em 2010. O outro grupo privado a seguir foi só em 2016 e o Estado, se não me engano, foi no ano passado. Portanto, ou seja, são grupos que têm trazido, e agora estou a falar nesse caso em particular, noutros casos em particular, outros grupos fizeram coisas diferentes. Portanto, este é só para dar um exemplo que é um setor que se profissionalizou. Neste momento, o Hospital da Luz é um hospital universitário, está a acolher o primeiro curso de medicina privada em Portugal. Estamos neste momento a receber os primeiros alunos já nos anos clínicos, para que é uma alegria gigante, além de, obviamente, todo o esforço que fazemos de ajudar e de estar lá também presente para as outras universidades públicas. Portanto, ou seja, recebemos muitos alunos da nova, aqui em Lisboa, da nova Medical School e também da Faculdade de Medicina de Lisboa. Portanto, são hospitais que abriram as suas portas aos estudantes, e não só de medicina, mas também de engenharia, também de gestão. Portanto, são hoje ecossistemas de inovação muito grandes, e isso é um esforço que deve ser reconhecido pela sociedade portuguesa, e nós não estamos aqui numa lógica de querer o mal do Serviço Nacional de Saúde. Nenhum de nós pode estar contra aquilo que representa o direito à saúde de todos os portugueses, independentemente da sua situação económica. Queremos fazer parte de um ecossistema que, tal como também já tu referiste, que não é para repetir investimento ou ser pouco eficiente do ponto de vista da economia do país, mas não temos medo da concorrência, e, portanto, queremos a concorrência. Para nós, a tensão criativa é importante para todos nós crescermos, e penso que o Estado também se deve sujeitar a isso, porque com isso cresce. E foi uma pena terem acabado com as parcerias público-privadas, porque o grande valor das parcerias público-privadas, para além daquilo que ficou comprovado pelo próprio Tribunal de Contas, que foi económico, também teve um grande valor que pouco se fala, que é o valor da eficiência dinâmica. Olha, justamente terem trazido modelos já de urgências dedicadas, modelos diferentes de articulação, como foi o caso em Braga do Grupo CUF, estou à vontade para falar, que é meu concorrente e que introduziu modelos distintos de governação com a própria universidade. O Hospital Beatriz Anjos, que teve um modelo de governação clínica completamente distinto e que em menos de 6 meses deram cabo dele. E, portanto, é toda essa parte de tensão criativa. Nós somos todos concorrentes, mas, como podes imaginar, cooperamos no sentido, tenho que ter cuidado com estas frases por causa da autoridade da concorrência, mas cooperamos no sentido daquilo que, com o setor, queremos trazer para a sociedade. E isso não é uma coisa destrutiva. Ou seja, nós não estamos contra o princípio de um Sistema Nacional de Saúde pago por todos os portugueses. Portanto, queremos um sistema de financiamento coerente e que nos permita a todos tratar de um bem essencial, que é a saúde. Então, todos concordam que os programas eleitorais deviam estar ao regresso das PPPs da saúde? Eu não disse isso. Todos concordamos que é importante que o SNS seja muito forte. Muito bem. E estamos cá para ajudar naquilo que SNS de prestação, ou eu estou a dizer, eu queria um sistema de saúde de financiamento forte e coerente neste país. Há uma questão que é evidente. As PPPs é fácil fazer a avaliação pré e pós. Fiquem por aqui. Exato. Quem quiser estudar um bocadinho os números, eles são claros. Exato. Há muitas evidências. Há muitas evidências. Exatamente. Muito bem. Obrigadíssimo aos três. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado.